Você já parou para pensar que existe uma advertência escondida no livro de Provérbios, capaz de revelar por que tantos relacionamentos se quebram sem explicação? Um detalhe tão simples, mas que poucos percebem, e que pode ser justamente a diferença entre manter a pessoa que você ama ao seu lado ou perdê-la para sempre. Quantas vezes uma simples palavra dita de forma errada causou uma ferida que demorou dias, semanas ou até anos para cicatrizar? É incrível como algo tão pequeno pode gerar consequências tão grandes dentro de um relacionamento. A Bíblia já advertia sobre isso há milhares de anos, mas poucos param para ouvir. O livro de Provérbios nos dá conselhos práticos que servem como remédios para situações do dia a dia. Entre eles, existe uma advertência poderosa que pode ser a diferença entre restaurar um relacionamento ou destruí-lo de vez. E essa verdade é tão simples que muitas pessoas ignoram. Provérbios 15:1 nos lembra: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em outras palavras, o tom que usamos pode ser uma arma ou um escudo. Pode abrir portas para a reconciliação ou levantar muros que afastam de vez duas pessoas. Pense em quantas discussões poderiam ser evitadas se, em vez de reagir com raiva, alguém tivesse escolhido responder com calma. A vida nos mostra que o problema nem sempre está no que foi dito, mas na forma como foi dito. É aí que muitos casais se perdem. Um relacionamento não se destrói apenas com grandes traições ou decepções, mas também com pequenos detalhes acumulados. São frases impensadas, palavras duras em momentos de estresse, respostas atravessadas que vão corroendo a confiança aos poucos. Agora, imagine o contrário. Imagine se, nos momentos de maior tensão, a escolha fosse respirar fundo e responder com mansidão. O impacto seria completamente diferente, porque quando a raiva encontra calma, ela perde força. E é exatamente esse o poder escondido na advertência de Provérbios. Ignorar esse conselho é como colocar fogo em uma casa e esperar que as chamas se apaguem sozinhas. Não vai acontecer. O resultado inevitável será destruição. Mas aplicar essa sabedoria é como lançar água sobre as brasas, antes que elas se tornem um incêndio incontrolável. Quantas famílias poderiam estar juntas hoje se tivessem dado atenção a esse simples detalhe? Quantos relacionamentos poderiam ter sido salvos se alguém tivesse escolhido falar menos e ouvir mais? A sabedoria de Deus sempre esteve disponível, mas muitos a tratam como se fosse apenas um conselho qualquer. O mais curioso é que esse versículo não fala sobre quem está certo ou errado, mas sobre a postura de quem deseja paz. Não se trata de vencer uma discussão, mas de vencer a batalha contra o próprio orgulho. Essa é a chave que transforma ambientes cheios de conflitos em espaços de harmonia. Se você já viveu a experiência de se arrepender por algo que disse no calor do momento, sabe como é doloroso tentar recuperar o que foi perdido. Palavras não voltam atrás. Elas podem ferir como uma espada, mas quando usamos as palavras certas, elas se tornam bálsamo e cura. A cada discussão, temos diante de nós duas escolhas: reagir no impulso e causar mais feridas, ou aplicar a advertência de Provérbios e trazer paz para o coração de quem amamos. Essa escolha pode ser a linha que separa um relacionamento saudável de um relacionamento quebrado. Não é fácil. Controlar a língua é um dos maiores desafios que o ser humano enfrenta, mas é exatamente por isso que precisamos da ajuda de Deus. É Ele quem nos dá a sabedoria para falar no tempo certo e o domínio para silenciar quando necessário. Ao colocar esse ensinamento em prática, você não apenas fortalece seu relacionamento, mas também mostra maturidade espiritual. Porque o verdadeiro amor
não busca vencer discussões, busca preservar a união. E essa é a essência da advertência que salva. Se até hoje suas palavras causaram feridas, existe esperança. Deus é especialista em restaurar corações e lares, mas Ele pede que você faça a sua parte. E essa parte começa com a decisão de aplicar a sabedoria de Provérbios em cada conversa. A restauração que você procura pode estar a uma palavra de distância. Escolha falar com calma, escolha responder com mansidão, escolha preservar o que realmente importa. Porque a advertência de Provérbios não é apenas um conselho, é um chamado para salvar o seu relacionamento antes que seja tarde demais. A advertência de Provérbios deixa claro: as palavras podem ser armas que destroem ou ferramentas que constroem. Escolher a resposta branda é escolher preservar aquilo que realmente importa. Esse princípio simples, mas poderoso, pode ser a chave para restaurar a paz dentro do seu relacionamento e impedir que feridas continuem crescendo. Existe esperança, porque Deus não abandona lares, casamentos e famílias. Ele dá sabedoria para quem pede e força para quem decide colocar a fé em prática. O que parece perdido pode ser reconstruído quando você aprende a ouvir antes de falar e ora antes de reagir. Agora é o momento de agir. Comece hoje mesmo aplicando esse ensinamento. Deixe que suas palavras tragam cura em vez de dor e veja a transformação acontecer. E se essa mensagem tocou você, compartilhe este vídeo para que outros também recebam essa advertência de Provérbios e possam salvar seus relacionamentos antes que seja tarde.